Olá a todos vocês, Shalom Nekulam, a paz do Eterno, o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Boa noite a todos. A Bíblia contém alguns detalhes, ao ler ela, alguns detalhes vão vir aos olhos, que o Senhor vai nos mostrando, não é? E algumas coisas começam a nos mostrar pelas Escrituras fatos importantes que devemos analisar. Porque às vezes a gente lê um texto e falta o gatilho da Hormah, a sabedoria. Por isso que é importantíssimo nós estarmos debaixo da revelação do Senhor. Não é só ler a Bíblia, mas receber de Yahuwah a palavra dele, né? Disse Davi que ele meditava na palavra de Hashem, na Torá, na instrução, dia e noite. Quando você começa a ler a palavra com prazer e desejo de aprendê-la, o Kadosh Baruch Hu vai abrir os seus olhos e teu entendimento. Então quando você chegar diante da palavra, não abra de forma mecânica, mas peça a Deus que fale contigo e diga: Yahuwah, onde queres falar conosco? Hoje, baseando-se eu, quando abro as Escrituras, eu não abro para falar o que eu quero. O meu objetivo é falar o que o Senhor me dá. E Ele mostra justamente a revelação. Justamente aqui, na medida que eu vou buscar ao Senhor, a Yahuwah, e digo: Mestre, Kadosh Baruch Hu, que palavra queres falar? Porque já falei muito no YouTube, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. E o alerta pode surgir de formas diferentes. Isso é belo, né? E o Kadosh Baruch Hu me deu Atos 7. E eu li até o verso 39, quando o gatilho da Hormah, da revelação, veja, e aí você encontra algo interessante. Aí Yahuwah vai e ministra o sentido da mensagem que ele quer que eu transmita. Isso é revelação. Você não vai conseguir isso pelo seu intelecto. Você não vai conseguir isso. Eu vou fazer uma faculdade teológica. Você pode chegar diante de mim e me apresentar todo o seu currículo. Eu te dou uma Bíblia na mão e você fala como robô. Mas quando a Ruach Hormah se manifesta, o espírito de sabedoria, a revelação vem. Por isso que Yeshua foi dito: ele não fala como os fariseus, ele não ensina como os escribas. Os escribas eram mecânicos, mecanicamente falando. Mas quando Yeshua fala, ele fala com quem? Como quem tem autoridade. Então não procure na formação teológica a sabedoria, porque sabedoria é uma das manifestações da Ruach. Por isso, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Ruach Hormah, Espírito de sabedoria. Aquela brisa
vem da cabeça, vem de cima, do alto e desce. E Deus desperta, abre o teu entendimento e você consegue ver o que outros não veem. Porque alguns vão saber ler, mas não vão entender, não vão conseguir compreender, porque a revelação vai vir debaixo da orientação da Ruach. Por isso, diploma não quer dizer nada. Formalidades não quer dizer nada. Enfim, vamos à oração. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço, fala conosco nessa hora. Nos ensina os teus mandamentos, tua palavra, nos exorta, nos corrija, nos oriente. Fala com o teu servo, fala com o teu povo, nos ensina e que haja no nosso coração temor. Nos dá saúde, Yahuwah, para mim, para Rosângela, por o irmão Roberto que está conosco, por Mário. Também peço que visite o Ricardo que está adoentado e peço ao Senhor que o abençoe. Yahuwah abençoe a Cíntia, abençoe, ó Pai, os meus irmãos, os nossos, abençoe os irmãos do grupo, abençoe todos os irmãos. Eu peço uma bênção especial para cada um deles, Senhor. Os que me amam, ó Pai, eu abençoo. Os que não me amam, eu também abençoo-os. E oro para que vejam. Senhor, obrigado pelas almas que têm nos apoiado, que oram por nós, que nos estende a mão. Obrigado, Senhor. Obrigado por minha vida, por todos nós que estamos aqui, nesse mundo que o sistema tem feito coisas absurdas. Mas nós somos propriedades tua. Guarde-nos, Senhor. Abençoe os nossos projetos. Traga condições para executarmos esses feitos. Projeto, ó Pai, que o teu servo agora medita nele. Eu rogo a ti que faça coisas acontecerem. Tu és bendito, dono do ouro e da prata e pode tudo. Conhece os nossos corações. Sendo tua vontade, opere, Senhor. Eu te peço. Abençoe, ó Pai, o teu povo. Que todo Shed seja neutralizado neste momento. Toda força maligna caia por terra. Teu nome seja glorificado. Amém. Amém. O Kadosh Baruch Hu tem nos abençoado e amém. E tem nos trago ao nosso coração muita alegria nas lutas, vencendo. E o Eterno tem nos abençoado. Eu sou grato ao Senhor. Amém. Lulima seja abençoada por Yahuwah. Amém. Yahuwah abençoe a todos. A doença ela existe, mas Yahuwah é Rafá. Restaura a nossa saúde. Nos tira da luta, não é? Que o Eterno abençoe a todos. Bom, queridos, vamos iniciar, vai ser breve a mensagem hoje, amém? Objetiva, muito clara. O Senhor me deu uma palavra quando eu lia a história de Estevão. Estevão foi um jovem exemplo. Estevão hoje seria um ET no meio dos jovens. Bom, posso falar a verdade? Não se ofendam. Mas Estevão é um exemplo de jovem santo. Exemplo de obediência, de fé, de conduta. Um jovem
que tem hormônios como qualquer outro, mas tem uma convicção e renuncia à sua vida. Domina-se. Não deixa os hormônios falar mais que a palavra. Santo. Provavelmente morreu virgem, porque muito novo, não temos informações do seu casamento e provavelmente não casou-se. Um autêntico tzadik. Um jovem que daria aula a esta juventude que, lamentavelmente, não tem noção do que é servir a Deus. Um jovem que jamais beijou uma mulher que não era dele. Jamais tocou numa jovem. Respeitou. Amou a Deus ao ponto de sua vida ser arrancada, tirada. Um jovem que pode dar aula a esta juventude. Exemplo. Que pode colocar o dedinho no nariz de muitos jovens e dizer: vocês não são crentes. Vocês estão longe do que é servir a Deus. Ele poderia entrar em alguns lugares e dizer: vão tudo se converter porque vocês não sabem o que é servir a Deus. Estevão poderia, enfim. Estevão jovem, cheio da Ruach HaKodesh. Como eu disse, exemplo moral. Exemplo de conteúdo bíblico. 17 anos elaborando uma mensagem cheio de intrepidez, de consciência, de sabedoria. Ele foi levado ao Sinédrio porque alguns invejosos invejavam a sabedoria dele, não conseguiam vencê-lo no Midrashim, no debate bíblico. Então elaboraram um plano macabro, maligno, para tirar ele de cena, porque ele está atrapalhando os negócios dos que não servem a Deus, e minha língua coça para tocar nesse assunto. Desmascarando os falsos profetas na época dele, colocando o dedo no nariz de muita gente, dizendo: vai se converter porque você não é crente. Vai tomar rumo na tua vida. E a ira foi sobre Estevão dos seus inimigos. Mas Estevão ficou firme, não afrouxou, pregando com autoridade debaixo da mão do Kadosh Baruch Hu. Mas inventaram falsas testemunhas dizendo coisas que Estevão jamais disse e levaram ele à corte, ao julgamento, diante do Kohen Gadol, ao chamado Sinédrio Sanhedrin. E lá no capítulo 7, no verso 1, está escrito: então lhe perguntou o sumo Kohen Gadol, sumo sacerdote, o grande sacerdote, o chefe dos sacerdotes. Que lhe pergunta: porventura é isso o que estão dizendo? É fato que estão falando, Estevão? Estevão não treme, não teme, e aproveita a oportunidade que está diante da corte judaica da época para fazer uma exposição bíblica baseada na verdade, sem medo, olhando nos olhos dos falsários, dos opositores, não todos, evidentemente, mas uma boa parte ali não havia luz, apenas escuridão.
E ele olha, e Shaul Hachalia estava ali, quando ele ainda não estava iluminado. Ele estava ali. Estevão abre a boca e a Ruach fala pela boca de Estevão. Então, jovem, não tente justificar o seu fracasso espiritual baseado nos seus desejos, porque Estevão não é ET. Escute. Eu me relacionei com uma pessoa porque eu não aguentei. Não. Diante do Kadosh Baruch Hu, desculpa, não vai colar. Porque ele tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que resistiram. Outras não. Os que resistiram, Baruch Hashem, vencedores. Os que não resistiram, pagaram os seus preços. Alguns foram até perdoados porque se arrependeram. Outros fracassaram, como Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, o rei de Israel, que fracassou por desejos errados e conduta errada. Mas vemos claramente na palavra de Estevão que ele tem uma postura de um homem cheio da Ruach, que nem está pensando nas consequências da sua fala. Consequência... Vamos dizer, eu tô na chuva pra me molhar. Que não é lugar pra covarde, mas para corajosos. Estevão quer dizer o seguinte: vou falar o que Deus colocar na minha boca e depois a gente vê o que dá. É isso que um homem do Eterno, cheio da Ruach, faz. Ele não tem medo da consequência do seu chamado. O que der, deu. Estou na posição que Hashem me colocou. Hashem me colocou aqui no Sinédrio para falar, vou falar. Ora. Hashem me colocou aqui para pregar a palavra, exortar, vou exortar. Maior é Ele. Ele pode enviar uma miríade, centenas e milhares de anjos para lutar a meu favor, disse Yeshua para Pilatos. Eu fui entregue a você porque a ordem vem de cima. Porque era só eu chamar os anjos, eles viriam e... Só que eu tenho que passar por esse processo. Esse processo aqui, Yeshua está querendo dizer, não é fracasso, é vitória. É isso que as pessoas não entendem. Que se existe uma terça parte que pecou, então, uma terça parte que pecou, quando sobra, existe trilhões e trilhões e trilhões de anjos ao nosso favor. Não temas. Porque se o Kadosh Baruch Hu quiser, ele... Pá. E vamos voltar lá ao Senaqueribe. Se levanta contra o povo do Eterno e Deus diz, não, ninguém vai guerrear hoje não. Malar, vai lá e executa a minha ordem. Um anjo, um malar, matou 185 mil homens do exército da Síria. Eu estou falando de bilhões e bilhões e trilhões e trilhões de anjos. Não tema. Se o Kadosh Baruch Hu decretou a cova dos leões, cova dos leões. Se ele decretou cárcere, cárcere. Se ele decretou que você seja o Elias, tranquilo. O problema todo é que nós olhamos mais pro medo do que pro eterno. Não se acovarda. Olhe pro eterno, porque ele é a vitória certa. E às vezes achamos que a vitória é não pagarmos preço. Muitas das vezes a vitória vem no preço que pagamos. Baruch Hashem, eu estou lendo a história de um mártir que o céu recebeu de braços abertos. Porque aqui onde ele está sendo morto, ele vê Yeshua à direita do Pai. Aleluia. Muito bom. Então ele começa a fazer uma exposição bíblica que tem muito jovem que não sabe nada da Bíblia, é uma vergonha. A nossa geração de leitores bíblicos. Como eu disse, você não sabe interpretar porque falta Hormá,
É um problema. Agora, você não lê a Bíblia por preguiça é um problema muito maior. Alguns nem sequer leem a Bíblia. Nem sequer querem saber. Estevão conhece Bíblia de cor. Que vergonha a esta juventude que não lê Bíblia. Mas sabe tudo da série, sabe tudo dos artistas do filme, vê a biografia inteira, mas de Deus sabe pouco. E quando eu chego aqui para falar as verdades, não querem ouvir as verdades. Olha o comportamento. O filho aceita, que filho aceita a disciplina. O bastardo não. Não seja bastardo. Broxen. Então fica muito claro que esse jovem aqui conhece Bíblia de cor. Digamos aqui, vou abrir um parênteses, eu vou chegar no foco da mensagem, voltando no Egito. Mas aonde nós pecamos? Aonde nós pecamos? Aonde nós falhamos? O Kadosh Baruch Hu disse em Devarim 6:4. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouça Israel, Yahweh é nosso Elohim, Yahweh é um. Verá, vetá, et Yahweh Elohecha. E amarás Yahweh, teu Deus. Aí com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Aonde erramos? Aonde os nossos pais erraram? Não inculcamos a palavra de Hashem nos nossos filhos. Então nós temos, nossos pais erraram, nós também erramos. Ah, mas eu não sabia, mas não deixa de estar errado. Porque muitos enfiam os filhos para ver filme, televisão, desenho porque não querem ter trabalho. E eu tô falando com propriedade. Porque filho dá trabalho? Sim, sim. Criar é uma arte. O problema todo é que é muito fácil levar meu filho pra creche, ficar de manhã, de tarde. Eu não eduquei, quem educa é o Estado. Erramos muito. Porque Estevão, aos seus 17 anos, sabe Bíblia de cor. E muitos dos nossos filhos não sabem nem o nome dos apóstolos. Mas eu garanto pra vocês que ele sabe quem é o Homem-Aranha, quem é o Super-Homem, quem é o Bob Esponja, mas não sabe nada da palavra do Eterno. E alguém está errado nessa história. Estevão conhece Bíblia de cor porque foi educado desde criança sobre a palavra do Eterno. E desde pequeno foi dito para ele, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Estevão foi educado debaixo da Torá, debaixo das instruções, assim como outro jovem chamado Timóteo. E Paulo diz, tu sabes as sagradas letras desde criança. Aleluia. Aonde nós falhamos. Colocamos os nossos filhos diante da besta que é a TV. E educamos os nossos filhos com o mundo. E não adianta querer se justificar. Justifique-se com Deus, não comigo, porque eu não sou juiz de vós outros. Apenas estou levando a palavra. Eu também tenho parcela de culpa, seu rei, na educação da minha filha, mas eu sempre fui muito assim. Até fui chamado de rígido demais, um pai muito rígido, que prende muito. Mas tenho a minha consciência limpa diante do Eterno. Eu descobri o caminho um pouco. Minha filha já tinha 8 anos. E se ela hoje louva o Eterno, tem sonhos e Deus a usa. Lembro-me que eu e a Rosângela levávamos ela a orar conosco. Eu subia a monte e ela ia junto. Eu dava revistinha da Bíblia, de desenhos miniguido. Fiz, na época, o que eu pude. E sempre disciplinei. Você pode falar para ela, perguntar se eu fui chato na doutrinação. Eu creio que ela vai falar que eu fui instrutivo. Sempre falei contra
vaidade, moda. Fiz o que eu pude. Na medida que eu fui conhecendo, eu fui ensinando. Se não fiz antes, lamento, mas errei também. Se eu não fui instruído assim pelos meus pais, mas fiz o meu melhor. Amém? Mas quem está educando os nossos filhos, não posso deixar de falar isso. E eu vou falar diretamente para os pais. Vocês são responsáveis. Não é o Estado, é vocês. E não é nem o pastor. Vocês. Quando o Eterno diz, pela boca de Moisés, inculcarás teus filhos, ele não está direcionando ao sacerdote, mas ao povo. Porque a Torá não foi dada a Moisés exatamente. Não. A Torá resumida, o decálogo conhecido, as 10 das palavras que foram ditas foram entregues a todo o povo de Israel. Depois Moisés fica no monte 40 dias para aprender outros mandamentos por intervenção do povo que pediu porque ficou com medo de morrer. Hashem, o objetivo é dar a Torá a Israel e Israel ensinar ao mundo. Foi esse o objetivo, eu creio nisso. Agora, se Israel falhou. Mas não vou continuar errando. Posso mudar daqui para frente. Você pode mudar. Pai, tu é responsável. A roupa que você compra pro teu filho é você que compra. É você que educa. É você que vai dizer pro teu filho o caminho. Você está esperando quem falar? O pastor da igreja ou é você? Você é o primeiro, entre aspas, né? Juiz do lar. Professor. Você é o pai, é o Abba, o Avi. Força da tenda, o líder da casa. Ele é a autoridade máxima dentro do lar. De forma patriarcal, podemos dizer que o pai sempre foi respeitado na antiguidade como chefe, líder. E a palavra dele era seguida. Nossa cultura é estranha. Lamento por isso. E ele faz uma exposição desde Abraham. Então ele sabe de Bíblia, então é importante essa introdução, não posso perder essa chance de falar isso, né? E ele vai narrar até Moisés, que foi rejeitado como juiz, mas Deus coloca ele como juiz do povo. E quando chega no verso 38, resumindo a história, conhecimento de Cohen, olha quanto tempo Estevão vai falar. 53 versículos. Ele fala bonito. E ele vai dizer no verso 38. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto. Parênteses aqui. Vamos abrir aqui um espaço para eu falar. Congregação no deserto. Então, quem que tá no deserto? Congregação não é templo. Aí já desmascara um bocado aí, né? Não critica a religião dos outros? Eu não tô criticando, eu tô lendo a palavra. A congregação no deserto, o povo é a congregação. A nação de Israel, que está no deserto, é a congregação. Não é templo, não é sinagoga, é pessoas que estão ali. Viu? Quando alguém falar que você é desigrejado, você diz, impossível. Porque eu sou corpo do Mashiach. Você está querendo dizer que eu estou fora da instituição? Aí sim, vamos consertar essa fala aí. Porque os
Os xerifões religiosos querem colocar o povo trancado dentro do templo. Mas nós estamos falando de uma congregação no deserto. Pessoas. Baruch Hashem? Bom. Com o anjo que lhe falava no monte Sinai com nossos pais, o qual recebeu as palavras vivas para las transmitir. Significa que o Eterno falou os 10 dos ditos a todo o povo, mas a Moisés deu os outros mandamentos para transmitir. Tem que parar aqui de novo. Escute. Hashem, o Eterno, Kadosh Baruch Hu, Yahuwah, dá os mandamentos a Moisés, aqueles que ele não deu no Sinai, vamos dizer assim, publicamente falando, abertamente, e os outros mandamentos ele deu para Moisés durante os 40 dias. Para Moisés fazer o quê? Transmitir. Então, não é lei de Moshe. Nananina, não. Não. Palavras vivas para serem transmitidas. O que Yeshua fez? Falou, ensinou, transmitiu. Por isso que eu tenho essa postura contra a mentira. Quem não segue o dito de Yeshua e traz um outro fundamento é falso profeta. Minha fundamentação bíblica é os ditos de Yeshua. Yeshua é a favor da lei, ponto. Não tem como refutar isso. Yeshua ensina o Shema Israel, não tem como rejeitar isso, ponto. É a palavra que saiu da boca de Yeshua. Ele é o Rav, o rabino, o mestre que ensina alunos a dar continuação a essa tradição, vamos dizer, essa fala, a esse ensinamento que foi dado oralmente. Depois veio parar na Bíblia, mas foi falado como vocalizado, inculcado aos apóstolos, e ele disse, vão e fale isso que eu vos disse a outras. Mateus 28, 18. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Transmita o que eu disse a vós. E dentro dos ensinos de Yeshua, Mateus 7, 20, que eu gosto muito de cor, o caminho estreito, o caminho largo, parábola do semeador, os conceitos que Yeshua traz contra a avareza, ensinando uma vida simples, mas uma vida com um objetivo voltado ao Kadosh Baruch Hu, cumprir os mandamentos que leva a vida, isso são ensinos de Yeshua que não pode ser sepultado. Tem que estar vivo. Quando alguém chega contra as palavras de Yeshua, deve ser repudiado esta instrução contra as mitzvot, contra as falas do Rav. Por isso não tem como pregar o evangelho sem desmascarar uma meia dúzia de falsários que usam a Bíblia. Indo contra os ensinos de Yeshua, não vou me calar. Quem quer ser omisso, que seja e pague o preço. Atalaia, não te cales. E eu não me calo. Vou sim falar contra a Trindade porque não é bíblico. Vou falar contra o domingo porque não é mandamento de Deus. Vou transmitir os ensinos de Yeshua. Yeshua é Senhor Adon do Shabat. E eu vou falar o que ele disse. E pouco me importa a opinião dos outros. Amém? Mas no verso 39 ele diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram. E o título da mensagem: no seu coração voltaram para o Egito. Olha que palavra. Olha a revelação de Hashem. Para você voltar para o Egito não precisa andar. Como que eles voltaram para o Egito? No coração.
E o que é voltar para o Egito? Faze-nos deuses que vão diante de vós. Olha como é profundo. O Egito está lá longe, fisicamente falando. O que tem no Egito? Uma doutrina, um ensinamento, um costume que a Hashem não quer que eu siga. Mas essa cultura pode ser transmitida ao deserto. Significa que voltar ao Egito é trazer os conceitos que a Hashem diz para você se afastar. E para você voltar para a Babilônia, para o Egito, não precisa voltar com as suas pernas. Isso pode acontecer dentro do teu coração. Isso é sério. Porque agora eles estão no deserto. E eles trazem o Egito de volta ao que é a cultura, a idolatria, o abandono das mitzvot. A partir do momento que eu trago o paganismo, a transgressão, e eu coloco aqui, quer dizer o quê? Eu voltei para o mundo. Eu voltei para o Egito. Por isso que quando a palavra do Eterno diz sair da Babilônia, não está falando com os seus pés sair de Ur ou do Iraque. Está dizendo, abandone os conceitos de Babilônia. Abandone a cultura de Babilônia. Abandone as instruções que você recebeu na Babilônia. Volte para Hashem. O que Babilônia significa? Se afastar das palavras de Hashem. E seguir uma falsa palavra. Então, cuidado para não voltar para o Egito. Cuidado para não voltar. Porque algumas pessoas estão no deserto e transferiram o Egito. Então, entenda, Egito simboliza paganismo, idolatria, imoralidade. Trazer para o deserto é trazer o Egito para o deserto. Olha só, transferir aquela cultura que eu vivi lá dentro daquela terra, eu trazer ela para o deserto, eu trouxe o Egito. Eu voltei, porque voltar não com as pernas, mas com as instruções egípcias. Essa palavra é forte. Por isso que eu disse, tem que haver Ruach Hormah, espírito de sabedoria para olhar e bater os olhos. Olha que coisa, que revelação, que palavra. O Eterno está dizendo que o Egito pode estar dentro de você. E eu preciso tirar esse paganismo de mim. Essa imoralidade que viviam os egípcios. Os egípcios não tinham uma vida moral como a Torá diz. A cultura totalmente de idolatria, falso culto. E a primeira coisa que eles fazem é fazer divindades, fizeram o bezerro de ouro. Voltaram para o Egito no deserto. Olha só isso aqui. Olha. Voltaram ao Egito estando no deserto, transportando a cultura. Você transporta as doutrinas que você estava lá. É a mesma coisa que alguém que está na Babilônia, fisicamente falando, no Iraque, que Babilônia era no Iraque. Ele sai da Babilônia no Iraque, fisicamente falando, do país, e vai até Israel. Só que lá em Israel, ele traz a cultura que ele aprendeu lá no Iraque. Iraque hoje é um nome que antigamente era Babilônia. Então Babilônia também é uma cidade, também é uma cultura, forma de culto, doutrinação que vai contra as ordens de Deus, contra os princípios do Eterno, paganismo, essas coisas. Então é fácil de entender. Imagine, eu saio fisicamente da Babilônia, vou até Israel, terra de Israel, fato, terra Canaã, e eu trago de volta aquela cultura que eu aprendi lá.
aquelas instruções que eu aprendi na Babilônia. E é isso que o Kadosh Baruch Hu não quer. Quando Israel trouxe de volta a Babilônia para o seio da comunidade, o que Hashem fez? Cativeiro. E aqui que está a questão. Para onde? O cativeiro do sul foi para onde? Bavel. Da onde Avraham saiu? Ur dos caldeus, sul de Babilônia. Quando o povo trouxe a cultura babilônica para o meio da nação, Hashem levou eles de volta. O que Deus está querendo dizer com isso? Eu trouxe vocês para aqui para uma visão totalmente diferente. De Torá, de instrução, de verdadeiro culto. Vocês trouxeram de volta a cultura, as instruções da Babilônia. Então vocês vão voltar para lá. Aí o Eterno vai, ó. Isso é interessante. O que o Eterno quer dizer? Vocês vieram para cá e trouxeram Babilônia para cá? Voltam. E levou de volta. Então vocês querem cultuar os falsos deuses? Aqui não. A terra vai vomitar vocês. E eles são jogados para fora da terra de Israel porque não estão seguindo a Torá. Olha! Hashem está dizendo, vocês querem seguir os deuses falsos? Não aqui. Eu trouxe vocês para essa terra com o objetivo de vocês serem uma nação sacerdotal. De vocês cumprirem os meus mandamentos. De vocês saírem daquela cultura. Vocês, então, baseado no que eu digo isso? Em Avraham, que saiu de Ur. Avraham saiu de Ur. Ler lehá, saia por ti mesmo. Ler lehá, saia por ti. E Ur, ali, aquela região, é símbolo, por isso que Ur dos caldeus. Pegou? Ur dos caldeus. Lugar onde Avram sai. Ele vai se tornar Avraham. Ele sai de Ur, centro da idolatria, paganismo, imoralidade. E Deus tira ele dali para a terra de Canaã. Saindo dali, abandone esta cultura, abandone essa forma de culto, abandone essas doutrinas. Vou te mostrar uma terra. Agora, que os seus descendentes vão possuir. O que Israel faz? Sai do Egito, possui a terra e traz o Egito de volta. O que nós queremos? Ser expulso da terra. Por isso que a nação foi expulsa. Vai para a Espanha, vai para Portugal, vai para o Brasil, não tem para onde mais ir. Vai para onde, irmãos? Ai. Enfim, irmãos. Que possamos entender. O Eterno nos chamou para nos libertar. Uma vez liberto, o que faremos? Retrocedermos? Não. Agora, o sentido da mensagem, no seu coração voltar ao Egito. Trouxeram de volta os costumes. Trouxeram de volta o paganismo. Trouxeram de volta a imoralidade. Deixaram o pecado se tornar comum e viver uma vida sem os princípios que o Eterno deu. E aqui uma coisa que Hashem não vai admitir. Falso culto. Não use o nome de Hashem em vão. Por isso ele diz. Estavam indo no templo, mas não queriam viver mais como Kadoshim. Kadosh. A cultura pagã foi traga para o seio da comunidade, mesmo assim queriam servir a Deus, servir dois senhores. Hashem deu um basta. Não. Quer Baal, Baal. Aí a Bíblia vai dizer que a glória de Hashem, do Eterno, sai do templo porque o Eterno quer exclusividade. Então eu quero deixar aqui um recadinho. Ou serve a Deus, ou a rua se afasta. Não misture o culto, isso vai dar problema. Por isso que Bavel é confusão, mistura.
Cuidado! Alguns que andam embriagados convidam a Babilônia. Significa que o Eterno é exclusivo, serviu a ele, Baruch Hashem, mas não quer servi-lo com exclusividade, não vai dar certo. O Eterno não vai permitir metade sua. Ou você está dentro, ou você está fora. Entendeu? Mashiach disse, você não é quente, você não é fria. Estou ao ponto de te vomitar. Significa, ou você é, ou você não é. O que tu quer da tua vida? Quer cantar um hino a Deus e daqui a pouco falar uns palavrões? O que tu queres? Você quer resgatar esta vida com o Eterno? Faça o que ele disse. Então não é difícil de entender isso aqui. O Eterno deu as suas instruções para nos direcionar. As instruções é esse GPS nos mostrando a estrada. Se eu quero servir ao Eterno, eu sigo essas instruções, eu estou no caminho. Agora, se eu quero servir o Eterno ao mesmo tempo, quero servir os ídolos, não vai dar certo. Não vai. Não, não. E uma das coisas que vai acontecer é que Deus nos dá a oportunidade. Se ele não vê sinceridade, compromisso, se ele não vê o nosso coração dedicado, ele traz a operação do erro. Isso é muito sério que eu vou falar. Ou você se aprofunda com o teu coração nas coisas do Eterno, porque o Eterno não quer metade sua. E o Eterno, ele vai sondar a mente e o coração do indivíduo para saber se tu amas a ele, se nós amamos a ele. Se ele vê que você não ama a ele, isso é perigoso. Perigoso para a tua própria salvação. Então, se você ama o Eterno, se aprofunde nele, em buscar a voz dele, em saciar-se com a palavra dele. Davi disse, nos teus mandamentos eu medito de dia e de noite. O que tu tem meditado? Que cultura você tem buscado para trazer para a sua vida? Que mandamento você tem colocado no seu coração? O que você tem trago para a sua vida? Já se olhou por dentro e por fora o que eu preciso mudar? Às vezes algumas pessoas acham um pouco rígido, mas olhe só, eu vou olhar pelo apenas um exemplo. O Eterno fala de casamento na Bíblia? Sim, fala. Como que ele quer o casamento? Deu para entender. Deus quer assim, tá. O que eu faço? Eu sigo. Então outro método não pode, não. É aquele. O Eterno diz sobre barba? Fala. Então o que eu faço da minha vida? Vou deixar a barba. O Eterno, a minha barba está ficando um pouco branca. Será que ele quer que eu pinte? Não. Então não vou pintar. É a vontade dele. Mas lá no Egito se pinta. Olha, no caixote da besta. Vocês sabem o que é o caixote da besta. Lá as pessoas se pintam. Pintam barba, cabelo? Eu não pinto. Hashem disse que diante de uma cabeça branca, tu te levantarás. Por isso, então, não pinto. Você está seguindo o caminho do Eterno. Só que é uma cultura diferente. Regras diferentes de Babilônia, do Egito. Diz historicamente Cleópatra. Pintava a boca. Egípcios raspavam. Eu não vou seguir. A boca vai ficar assim. Hashem me deu assim. Não nasce barba em mulher.
Porque Deus não quis que nascesse em mulher. Mas em homem, sim. Baruch Hashem. Por isso eu deixo ela crescer. Identifica a vontade de Hashem nos detalhes. Agora, servir ao Eterno do meu jeito não é servir a Ele. Desculpe-me. Você criar os seus métodos, isso já existiu na antiguidade. Jeroboão foi um. Vou fazer um culto aqui, construir um templo aqui, fazer um sacerdote aqui, umas festas aqui e vamos bailar aqui. Em nome de Deus. Não. Isso é por conta própria, Jeroboão. Teu idólatra vai te converter. Tá dando lugar a Samael. Jeroboão não tem autorização de edificar templo, de instituir sacerdote, de fazer festa. Culto falso. E culto falso, por mais boa vontade que tu queira, não é aceito por Deus. Verdade absoluta. Culto que eu edifico não é. Eu não posso fazer um culto próprio. Um culto serviço. Avodá. Eu não posso inventar um culto do meu jeito. Não. O que o Eterno quer está na palavra. Se eu edifico por conta própria, isso é falso. Mas tem pessoas ali, Cunha, que têm boas intenções, mas Deus não disse de pessoas, quem tem boa intenção faz o que eu quero. Não. Quem ouve a minha voz e obedece, esse é tzadik. Não é boa intenção que diz que tu és um tzadik. Sua forma de viver segundo a vontade do Eterno é tzadik. Justo. Então não adianta querer levantar um templo e dizer, vou aqui edificar um sacerdote aqui, vou botar um sacerdote, vamos fazer aqui umas festas. Aí fizemos umas festas, eu estou com boa intenção de servir a Deus. Da mesma forma, eles levantaram um altar no deserto dizendo que estavam servindo a Deus, só que o Eterno disse que isso é o que? Idolatria, abominável. E morreram pessoas nesse dia. Por quê? Cuidado com o culto falso edificado pelo homem. O que o Eterno quer, ele deu a Moshe. Está escrito, vou repetir. O qual recebeu palavras vivas para transmiti-las. Hashem deu Moshe, Moshe deu ao povo. Palavra de Deus. Agora, quando eu edifico por minha conta própria, e eu decido fazer, eu tenho boas intenções, eu vou fazer aqui então um culto a Hashem do meu modo, agora eu vou mudar, vou botar aqui, vou fazer um templo redondo, vou edificar um sacerdote, fazer uma festa 5 vezes ao ano, e vou dizer que é para Deus. Eu pergunto, o Eterno te pediu isso? Sim ou não? Não. Agora, quando você guarda o Shabat, ele te pediu isso. Por isso que eu não aceito domingo e não vou aceitar em hipótese nenhuma. Não é mandamento do Eterno. Então não tem como eu concordar com isso e ficar calado. Calar é omissão. Aqui não tem omisso. Eu estou aqui para levar a palavra do Eterno. Não sou omisso. Amém? Quando o Eterno disse, cumpra o Shabat, mandamento. Ampare os pobres, mitzvah, faça. Mitzvah. É ordem, é mandamento, é direção. Apontamento do caminho, instrução. Torá, instrução. Quando eu honro minha mãe, meu pai, quando você faz isso, você está obedecendo a direção do Kadosh Baruch Hu. Você cita o Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, está cumprindo o mandamento. Antes de comer, você cita a bênção. Pai, você pode seguir aquele padrão da bênção?
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito sejas tu, eterno seu Elohim, rei do universo, que faz ser o pão da terra. Depois que você come, você glorifica o eterno. Baruch Hashem. Obrigado, Yahuwah, por esse alimento. Você está cumprindo mitzvah, fazendo a vontade do eterno. Quando você ora, intercede, clama, suplica, serviço a Hashem, oração é um mandamento, é uma instrução. O eterno quer que você fale com ele. Yeshua disse: vá para o teu quarto, feche a tua porta e fale com teu pai secreto. Não, o eterno está em todos os lugares, então ele está dentro do seu quarto. Ah, mas o pastor disse que Deus só ouve a oração aqui. Bom, teu pastor está criando um culto novo. Cuidado. Não significa que o eterno não te ouve na sinagoga. Ouve, claro. Mas não quer dizer que a oração só pode ser feita no templo ou coisas parecidas. Você pode orar dentro do seu lar, em secreto com o seu Kadosh Baruch Hu. E aí ele te recompensará. A oração é para ser feito na rua, sim. Em casa, sim. No templo, por que não? Mas orar é mitzvah. É o que você precisa entender. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos resgatar esses princípios. Os princípios dos mandamentos que o Eterno deu. A Yeshua veio trazer o povo de volta, porque o povo é religioso, mas não está no foco. Veio pagar o preço, a nossa redenção, pagou a nossa dívida, Baruch Hashem por isso, mas ele veio anunciar o que? Retornem para o povo dele, que havia se... Veja só, se o povo que tem sinagoga, que tem templo, que tem sacerdote e que tem rabinos, escolas rabínicas, precisa retornar, significa o quê? Que religião não salva. Porque eles tinham religião, eles tinham culto no templo, eles tinham sacrifícios, mas falta a conversão genuína. Então volte. Não é voltar e ir para o templo. Voltar para o eterno. Tirar o Egito, porque o povo está cheio de muamba. Muamba, posso usar aqui a linguagem balai nas costas, cheio de culturas gregas e romanas. Yeshua disse: voltem. Os sacerdotes em corrupção. Não havia exatamente o que o Kadosh Baruch Hu quer no meio daquela liderança. Yeshua disse: voltem. João disse: voltem. Pedro disse: voltem. Significa, vocês não estão bem diante do Eterno. O povo não está bem. Está afastado. Mas tem templo, Felipe, mas está afastado de Deus. Tem sacerdote, mas está afastado do Eterno. Então, afastado como? Conduta. Verdade está faltando. Tem templo, mas está faltando verdade. Tem sacerdote, mas está faltando verdadeiro culto. O que o Eterno quer? Com a vinda de Yeshua, perdoar os pecados do povo, chamar os gentios, mas principalmente restaurar o verdadeiro culto. Prove-me. Provo. João 5. Nem no monte, nem no templo. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores significa os que prestam culto verdadeiro. Os que trabalham de forma verdadeira na verdade. E significa então que ter templo não significa estar na verdade. Ter um sacerdote não significa estar na verdade. Mas sim, andar na palavra do Eterno é estar na verdade. Então significa que alguns lugares podem ter aparência, mas nega-lhe o poder. Foi o que o Shaul Hashali disse. Então o que nós precisamos fazer? Tirar o Egito de nós. Por isso que Apocalipse 18:4 diz: saia dela, meu povo. Significa, não está falando simplesmente sair de... o Iraque. Não é sair do Iraque. É tirar de dentro de nós o paganismo, a idolatria, o falso culto, a apostasia. Arrancar da sua vida o
pecado e trazer santificação. Por isso Yeshua disse, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é puro, purifique-se mais. Mas quem é sujo, se suja de vez. Significa caminho estreito, santidade. Caminho largo, sujeira. Tu escolhe. Então, não seremos julgados porque frequentamos uma religião, mas como vivemos no nosso templo. Aqui, ó. Felipe Cunha será julgado pelas obras. O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Sobre a minha moral, sobre o meu culto ao Eterno, se estou praticando idolatria ou não. O Eterno vai me julgar. Todos nós vamos passar nesse tribunal, todos nós. Por isso não sou melhor do que você por estar falando, não sou. Não sou melhor do que ninguém por estar pregando a palavra do Eterno. Na verdade, a palavra que eu prego é para mim mesmo. O Eterno está dizendo para mim, tire, Cunha, tudo que atrapalha a tua comunhão comigo. Tire, Felipe. Qualquer coisa que seja errada. Toda postura que me desagrada, tire. Tire de mim, de você. Tire de você tudo que atrapalha seu culto a mim. Tire de você o que prejudica a sua santidade. Então eu vou tirar roupas erradas. O que eu vejo vai ter que ser santo. O meu proceder matrimonial debaixo da verdade. E olha, no seu coração voltar para o Egito. A mensagem quer dizer que você pode voltar para o Egito sem dar um passo. Literal. Não é voltar para a cidade. É voltar para modo de vida. Entendeu? Sai da Babilônia significa modo de vida. Sair significa tirar a Babilônia de mim. E aí existe uma frase que eu jamais vou me esquecer. Sair do Egito, literalmente, andando não é difícil. O difícil é tirar o Egito de si. Não deixe que isso aconteça com você. Tire o Egito de você. Você pode estar saindo de Babilônia fisicamente. Parei de ir no culto daquela igreja que você considera uma doutrina falsa. O ponto é, tirou Babilônia de você, você saiu literal. Mas será que saiu intelectual? Será que saiu na postura? Será que Bavel saiu de você? Então arranca da sua vida a Babilônia. Tira da sua vida o Egito. Então, agora tudo que você vai olhar e vai perceber. Babilônia? Oh, que eu tô fora. Bavel. Por isso temos que olhar nossa conduta diante de Hashem. Diante do Kadosh Baruch Hu. Por isso instrua os seus filhos. Fale de santidade. Instrua seu filho, sua filha. Case-se. Não, namore. Isso não é cultura bíblica. Hashem quer que case-se virgem. Mandamento. Você pode ficar chateado comigo por eu ensinar essa verdade? Eu não posso fazer nada se você fica chateado comigo. Mas eu não posso deixar de dizer. Eu estou dando exemplo. Chega pro teu filho e diga, filho, case-se com só uma mulher e seja fiel a ela. Isso é ensinar a Torá. Isso é ensinar princípios do Eterno. O Eterno continua o mesmo, olhando para a justiça conforme ela é. Não pense que o Kadosh Baruch Hu mudou. Não. Continua o mesmo. Louvado é o nome do Eterno Yahuwah Elohim. Que Ele perdoe os nossos pecados e nos dê condições de mudar, porque os tempos estão difíceis, está sendo abreviado e o tempo está acabando. E vou terminar a live de hoje dizendo o seguinte: não deixe que ninguém te tome a coroa. Ninguém.
não fique para trás por causa de ninguém. Se eles querem ir, que voltem. Lembro-me de Corá. Corá se rebelou contra Moshe, contra o Eterno. A terra engoliu ele, mas não matou os filhos dele. O Eterno não matou os filhos de Corá, porque na hora da rebelião os filhos de Corá saiu de perto. Pai, você está se rebelando contra o homem do Eterno, eu não vou entrar nisto. Corá morreu, mas os filhos dele não. Significa que é pessoal. Se o marido não quer, não pode fazer nada. Se o filho não quer, paciência. Se a mãe não quer, fazer o quê? Mas eu vou seguir o caminho do Eterno, porque eu tenho um objetivo: conhecer o Kadosh Baruch Hu. Isso é meu sonho. Sabia que é a minha meta? Minha meta de vida. Eu tenho alguns sonhos a realizar na Terra? Sim. Né? Sou ser humano, até tenho. Mas o meu maior sonho é conhecer o Kadosh Baruch Hu de uma forma mais elevada. Ele se manifesta, ele está aqui, ele está aqui. Ele está aí. Mas o que eu quero é conhecê-lo mais. A Bíblia diz que os puros verão a Deus. Então eu tenho uma grande missão. Quero conhecer o Kadosh Baruch Hu. E eu espero que ele me dê essa dádiva. Eu espero que ele me dê essa permissão. Eu espero que ele me ajude a concluir esta minha meta. Que ela é o que eu mais desejo. Então, não deixe que ninguém tire você do foco. Nem marido, nem mulher, nem filho, nem ninguém. Uns tempos atrás, algumas pessoas... de vez em quando sou meio perseguido, né? Olha, meu marido detesta você. Minha esposa não pode ver você. Tem? Tem. E se é antigo. Não gostam de mim? Não tenho culpa. Fazer o quê? Meu marido não pode ouvir sua voz, Felipe. Que pena por ele. Minha mulher teve casos assim? E tem, de vez em quando aparece. A gente que me odeia. Tem? Tem. Já tentaram invadir o meu e-mail. Um dia eu estava aqui, o Kadosh Baruch Hu disse para mim: estou te dando um livramento. Alguém hackeou meu e-mail, quando foi entrar, o Google bloqueou. Era de outro país. Alguém que estava com muita raiva de mim lá, por eu ser um doutrinador, por eu ensinar a palavra. Mas o Kadosh Baruch Hu disse: estou guardando você. Queriam usar meu e-mail, talvez deletar meu canal, fazer outras coisas. Mas o Eterno me guardou. Ele sabe que eu tenho verdade na minha fala. O Eterno me julgará. E ele sabe que eu estou falando a verdade. Nunca instruí ninguém contra as coisas do Eterno. Nunca eu fiz favoritismo a ninguém. Sempre falei a verdade para ABC, para minha própria filha, para minha mãe. Eu falo o que eu tenho que falar. Gostou, gostou. Minha mãe não gostou. De vez em quando ela fica chateada comigo, que você vê que a face muda. Mas eu digo para ela: estou falando, eu tenho responsabilidade. Sempre falo com a minha mãe. Instruo também minha filha. Casou-se, mas eu sempre digo para ela: casou-se, mas eu sou teu pai. Vou continuar, você gostando ou não gostando, teu marido se não gostar também não posso fazer nada, eu sou assim, acabou, ninguém vai me mudar. Se estiver errado eu vou falar, pode ter 20, 30 anos, 40, 50, continuo sendo pai, obediência. Eu sou bem daquele, irmãos. Eu sou enjoado. Mas Deus sabe que é verdade o que eu estou falando. Então, não deixe que te tirem a tua coroa. Só depende de você, e isso aqui é fenomenal. O Eterno julga individualmente, e você só vai perder se você retroceder. Se teu filho retroceder, o problema é dele. Sua mãe retroceder, o problema é dela. Não volte. Porque se você continuar neste caminho, você vai herdar a vida eterna. Lá no mundo vindouro você vai estar
Não podemos salvar as pessoas. Dos meus, da minha família, poucos assistem, irmãos. Isso deixa a gente triste, sim. Tem irmãos que todos os dias me ouvem. Sabia? Todos os dias. Tem pessoas que me mandam bom dia todo dia. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Boa noite. Todo dia está ali. Mas não há quase parentes aqui. Lembro-me de Yeshua quando a Maria, Miriam e os irmãos de Yeshua chegou até ele. Ele estava numa casa ensinando num lugar. E alguém avisou: sua mãe e teus irmãos estão lá fora. E Yeshua disse: minha mãe, meus irmãos, meu pai são quem está aqui fazendo a vontade do meu Pai Celestial. Lamento se as pessoas desprezam. Eu só sei de uma coisa: eu estou 1h10 falando. Todos os dias eu estou aqui. Eu estou com o meu querido irmão Roberto aqui. Roberto Albertinetti está nos visitando. Mas mesmo assim eu não deixei de fazer uma live. Eu sempre digo que eu tenho um compromisso com o Eterno. Que o Eterno vos ajude. Amém? Ajude vossas almas. Baruch Hashem. Cuidado. O Egito pode estar dentro de você. Como é que eu tiro? Palavra de Deus. Cuidado com o mundo. Parábola do semeador. Os prazeres da vida. Fascinação dos bens. Pode sufocar a palavra. A escolha é tua.